Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai falar 5 dicas para encontrar áreas de figuras geométricas. Então vamos para a nossa primeira dica. Conhecer uma forma simples de encontrar a área de retângulos e triângulos. Por que eu estou falando dessa dica? Porque se a gente conseguir de uma maneira simples encontrar a área de retângulos e triângulos, facilita para a gente encontrar a área de outras figuras também. Então vamos ver esse retângulo aqui do lado esquerdo. Ó. O tamanho desse lado aqui, eu estou chamando de B, seria a base, eu vou colocar como B minúsculo. Eu só vou indicar por uma letra aqui. E esse tamanho aqui, eu estou chamando de altura, estou chamando de H minúsculo. Então o que significa isso? Quando a gente vai achar a área, a gente pode multiplicar o tamanho desse lado por o tamanho desse lado. A gente faz uma simples multiplicação para achar a área de um retângulo. E aqui no triângulo, como a gente faz? A gente faz a multiplicação desse tamanho aqui, que a gente está chamando de B, vezes a altura, que é o que está indicando nessa linha tracejada, e divide por 2. Por que divide por 2, professor? Pensa no seguinte, imagina que a gente colocasse uma reta aqui, ó, um segmento de reta, a diagonal, não ia ficar dividida essa figura, o retângulo ia ficar dividido em 2 triângulos. Isso significa o quê? Que a área do triângulo ele pode ser feita parecida com a área do retângulo, mas é dividido por 2. Da mesma forma que a gente traçasse uma diagonal aqui, apareceriam 2 triângulos, tá bom? Então, primeira dica é conhecer essa forma simples de fazer. Onde estão as letras, a gente troca pelo valor numérico, né? Quando a gente estiver numa situação, problema aí, tá bom? Então vamos lá para a segunda dica. Sempre trabalhar com as mesmas unidades de medida. O que significa isso? Você encontrar um problema que tem assim, ó, olha aqui, 1 metro esse lado e 50 centímetros esse lado. Como que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar 1 vezes 50? Não posso. Aí a gente vai trabalhar com metros e centímetros, não posso fazer. Então, segunda dica, trabalhar com as mesmas unidades de medida. O que eu fiz aqui embaixo, então, para encontrar a área? Eu coloquei o 1, que está aqui, e os 50 centímetros eu transformei em metros. Mas, professor, eu não sei transformar centímetro em metros. Então, eu vou deixar o card aqui em cima. Dá uma olhadinha no card, um vídeo que fala sobre a transformação de unidades de medida. Unidades de medida de comprimento, tá bom? Então aqui eu fiz essa transformação, 50 centímetros é 0,5 metros, 1 vezes 0,5 é 0,5 mesmo. Professor, o que é esse doisinho que apareceu aqui? É o seguinte, aqui não tem um metro que eu não coloquei, e aqui teria outro m, né, que seria o metro. Então m vezes m seria m ao quadrado. É assim que a gente simboliza medidas de área, tá bom? A gente sempre coloca um ao quadrado aqui. Então, encontrar a área desse retângulo foi fácil, né? Vamos lá para a terceira dica. Dividir as figuras em quadrados de 1 por 1. Mas, professor, é 1 centímetro por 1 centímetro ou 1 metro por 1 metro? Aí depende do seu problema. Então, vamos ver nosso retângulo aqui do lado esquerdo. É um retângulo de 4 metros, está representando, né? Está representando essa figura. Um retângulo de 4 metros. E aqui um de 4 metros na base aqui. E 2 metros aqui na largura, ou seja, na altura. Então, eu vou cortar essa figura aqui, só para facilitar meu cálculo, de 1 em 1 metro. Ó, aqui seria 1, 2, 3, 4. Então, a cada 1 metro eu vou fazer um tracejado, só para facilitar meu cálculo de área. E nesse lado aqui também, conto 1, 2. Então, onde eu contei 1, eu faço o tracejado. Percebeu que a figura agora ficou dividida em quadradinhos de 1 por 1? 1 por 1 o que, professor? 1 metro por 1 metro. Então, isso aqui está simbolizando um quadradinho de 1 metro. Agora é só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros quadrados. Professor, eu não acredito, é só isso? É só isso. Então, se você conseguir dividir a sua figura em quadradinhos de 1 por 1, no nosso caso aqui de 1 metro, né, porque a gente está com unidades metro, é só você contar os quadradinhos. Mas se fosse muita coisa, professor, aí eu faço a multiplicação, né? 4 vezes 2, 8. Tá fácil também.
Ah, professor, mas isso daí não vai dar certo se for um triângulo. Então vamos ver aqui, ó. Imagina que a gente quer calcular a área desse triângulo aqui. O triângulo está com essa linha azul mais grossinha aqui. Então como que eu vou fazer? Eu vou dividir. Eu imagino que eu teria um quadrado. Faço o tracejado aqui. Divido o quadrado em quadradinhos de 1 por 1. Olha o quadradinho aqui, ó. E agora, o que eu faço? Bom, eu tenho um quadradinho inteiro. Então eu sei que já tem 1 metro quadrado. E aqui em cima eu tenho metade de um quadrado. E aqui embaixo mais metade. Então se eu pego essa metade mais essa metade, eu formo mais um quadrado. Então 1 aqui, e eu conto essas duas metades, eu formo mais 1, 2. Então esse triângulo eu falo que tem 2 metros quadrados. Tá vendo só? Então a divisão, terceira dica, a divisão em quadradinhos em quadrados de 1 por 1. Professor, e se fosse centímetros? Então aqui seria um quadradinho de 1 por 1 centímetro. Tá bom? Então essa foi a nossa terceira dica. Vamos para a quarta dica. Usar composição de quadrados e triângulos. Nossa, professor, isso deve ser difícil, né? Não. Na verdade, a gente até fez algo parecido na dica 3. Então imagina se você tenha essa figura aqui, ó, parecendo uma bandeirinha, né? Bandeirinha de São João, né? Imagina que tenha essa figura e seja pedido para você calcular a área da figura. É uma figura assim, não é nem um retângulo e também não é um triângulo. E como que a gente faria então? Então a gente vai usar a nossa quarta dica, que é a composição de quadrados e triângulos. Eu vou dividir a figura em 1 por 1, ó. Isso aqui seria o número 1, 2. Então de 1 em 1 eu vou dividir, tá bom? Então eu faço esses tracejados aqui. Então o que eu já achei? 1 metro quadrado, 2, 3, 4. E esse de cima, professor, que é o triângulo? Lembra que a gente fez na dica 3? Esse triângulo aqui, ó, é a metade de um quadrado. E esse também é a metade. Então metade mais metade dá um quadrado inteiro. Então, ó, só aqui em cima eu tenho um quadrado. Se eu montar dois triângulos eu formo um quadrado. Mais 4 quadradinhos aqui embaixo eu tenho 5. Então a área total dessa figura aqui são 5 metros quadrados. Entenderam? Então, só uma observação para vocês. Quando eu falo a área dessa figura, eu estou falando só essa parte de dentro aqui da figura, tá? Se eu mostrar aqui fora para vocês, ó, isso está fora da figura. Eu não contei essa área aqui. No nosso cálculo não apareceu essa área, tá? Então, essa figura aqui, interno, tem 5 metros quadrados, tá bom? E vamos para a nossa quinta e última dica, que é a seguinte. Atenção para as figuras rotacionadas. Aí você vai falar assim, mas professor, eu não sei calcular essa figura. O que acontece? Essa figura aqui é um quadrado, né? Então o quadrado é a mesma coisa. O quadrado, na verdade, ele é um retângulo especial. É um retângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho, com a mesma medida. Então pode acontecer que no cálculo que você vai fazer, ou num problema do dia a dia que você vai resolver, suas figuras vão estar rotacionadas dessa forma aqui. Só que a gente já sabe, né? A gente consegue, pela dica 5, a gente consegue entender que as figuras podem ser rotacionadas. Mas o método de calcular a área é a mesma forma, mesma coisa. Então o que eu fiz para vocês aqui? Ó? Eu coloquei a linha tracejada, dividi em quadradinhos, de 1 por 1. Então essa figura tem 1, 2, 3, 4 metros quadrados. Eu sei que é metro quadrado porque aqui é em metro também, tá bom? Então essas aí foram as 5 dicas para falar sobre área usando quadrado, retângulo e triângulo, né? São dicas aí que facilitam no momento que você tiver um problema para resolver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like se você gostou, deixe o seu comentário também. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais!